Glória a Deus, aleluia. Tem lápis, pega lápis, tem borracha. Se você trouxe sua caneta e quiser responder com a sua caneta, pode ficar à vontade. Amém? Todo mundo pegou? Tem alguém que está faltando lápis, borracha? Dá um sinal com a mão. A obreira Claudiva, Milena, vai chegar aí. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Curve sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero apresentar esse estudo dessa noite, Senhor. É a tua palavra. Ó meu Deus, tira todos os bloqueios, todos os impedimentos, todo cansaço, toda fadiga, toda indisposição, meu Pai. Ó Deus, coloca o desejo no coração deste homem, desta mulher. Coloca o fogo do teu Espírito, que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, nos dê a sabedoria e o revelar da tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo pegou? Tá, olha aqui para mim, o que a gente vai precisar? De atenção, concentração. Você está tendo o privilégio de aprender a palavra de Deus de uma maneira extraordinária. E nós mudamos o estudo, querido. Mudamos como? Não vai ter mais aquele negócio de você ter que escrever, vai ser só de marcar, vai facilitar para vocês aprender. Ficou bacana assim? Só marcando? Porque tem hora que você diz, não, minha letra é feia, eu não gosto nem que... Então só marcando, você vai só marcar. Mas aí você não pode sair marcando aleatório. Por quê? Porque nós vamos fazer todo mundo junto. Vamos fazer pergunta por pergunta e todo mundo pode estar acompanhando. Você pode acompanhar na Bíblia e também pode, se você tiver a Bíblia no celular, pode pegar a sua Bíblia no celular. Vinícius vai passar... Não, tem que esperar. Espera para fazer todo mundo junto, moço. Tá bom, agora na próxima você espera. Vinícius vai passar o microfone. Você não é obrigado a... Porque tem gente que tem um certo receio com o microfone. Se você dizer assim, não, bota esse microfone comigo aqui, deixa que eu vou responder essa daqui. Mas e se eu errar? A gente vai aprender junto, é errando que se aprende, amém? Então hoje o estudo nós vamos falar sobre o quê? O pós-arrebatamento. O que é o pós-arrebatamento? Semana passada nós falamos do arrebatamento, vocês lembram? Foi forte. Então hoje nós vamos falar sobre o pós-arrebatamento. E aí eu quero ler a introdução para vocês, ouça. Esse é um assunto que se relaciona com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e que geram muitas dúvidas e curiosidade entre cristãos e não cristãos. Neste questionário você encontrará perguntas e respostas de múltiplas escolhas, com referência bíblica sobre esse tema, o pós-arrebatamento. Neste questionário você vai encontrar perguntas e respostas de falso, verdadeiro, com referência bíblica sobre o pós-arrebatamento. Tá, quando você for responder a pergunta, nós vamos acompanhar na Bíblia, tá certo? Para ver o que a Bíblia está dizendo, para poder a gente embasar a nossa resposta. Quem vai passar por onde a primeira pergunta? Aqui mesmo, Viviane? Hoje é aniversário de Viviane, então ela já foi privilegiada. No final nós vamos cantar os parabéns. A primeira pergunta, vamos lá? Todo mundo, abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses 4, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4. A pergunta é o seguinte: nós vimos isso aqui semana passada, mas é para dar início a esse estudo, é necessário essa pergunta. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos dias? Falso ou verdadeiro? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e os mortos... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoando as trombetas,
de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha a pergunta está dizendo: Jesus, o arrebatamento ele vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos dias. É falso ou verdadeiro que Jesus vai vir buscar as pessoas? Isso aí é o arrebatamento? Sim, é verdadeiro. Então é verdadeiro. Então, quando Jesus voltar, que levar os salvos com ele, é o arrebatamento. Então, verdadeiro? Verdadeiro. Tem alguém que acha que é falso? Então, querido, o arrebatamento é isso mesmo, é quando Jesus voltar para buscar a igreja, amém? Então põe aí, é verdadeiro. E quando alguém falar o que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? É quando Jesus voltar para buscar os salvos. Então quando a igreja subir, isso é o arrebatamento. E o estudo de hoje é sobre o pós-arrebatamento, o que vai acontecer depois do arrebatamento. Então a pergunta 2, vamos lá, a segunda pergunta. A pergunta de número 2 diz assim: o arrebatamento, isso aí é para você entender o que vai acontecer no fim dos tempos. O arrebatamento será seguido pela grande tribulação, um período de 7 anos, dividido em 2 fases: 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Olha o que está dizendo a pergunta. É interessante você entender a pergunta para você poder responder. Aqui está dizendo que o arrebatamento vai ser seguido, ou seja, depois do arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, vai acontecer uma grande tribulação. O que é a grande tribulação, segundo essa pergunta aqui? É um período de 7 anos, onde 3 anos e meio vai ser de paz e 3 anos e meio vai ser de tribulação, de sofrimento. É falso ou verdadeiro? Quem vai responder para a gente é a Daphne. Daniel 9:27 é a profecia que fala sobre o fim dos tempos. Depois ela vai ler os outros versículos. Em Daniel 9:27 diz: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá, deixa eu só explicar aqui o que é 1 semana. 1 semana tem quantos dias? 7 dias. Então quando o Daniel está falando aí, ele está falando desse período do pós-arrebatamento, que vai ser 1 semana. Só que essa 1 semana são 7 anos. São 7 anos. E aí diz que meio período, meia semana, ou seja, 3 anos e meio vai ser de uma falsa paz, e os outros 3 anos e meio vai ser de sofrimento, certo? Você quer ler Apocalipse, Daphne, 11? Apocalipse 11, tem o Mateus verso... também ou não? Mateus, pode pular Mateus, Tá. que Apocalipse ele completa. Então até aí nós estamos vendo que realmente vai ser 7 anos. Apocalipse 11, 2 e 3 diz: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Tá, 42 meses. Alguém tem calculadora aí? 1262 dias. Não precisa nem fazer a conta não. 1262. Aí fala, 42 meses vai dar quantos anos? Um ano tem quantos meses? 12. Então 7 anos vai dar quantos meses? 7 vezes 12. Lê de novo Apocalipse 11, 2, só para o pessoal entender. Primeiro ele fala um período de 42 meses, certo? 42 meses é 3 anos e meio. 3 anos é 36 meses, certo? 3 vezes 12,
36. Mais 6 meses, 42. 3 anos e meio. Aí depois ele fala mais de um período de 1262 dias. 1260 dias. 1262 dias, que é mais 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então a pergunta, Daphne, é o seguinte: está dizendo que vai ter, após o arrebatamento da igreja, 7 anos. 7 anos. Que vai acontecer, onde 3 anos e meio é de paz e 3 anos e meio é de sofrimento. É falso ou verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que sim. Você acha que sim? Por quê? Porque no versículo 2 aqui diz que e pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu não sei se pisarão é uma coisa ruim, se está tipo pisando. Tem outra versão? Lê outra versão. Lê outra versão. O que diz em outra versão? O que está dizendo na sua versão? E deixará o átrio que está fora e não os meça, porque foi dado às nações e o pisarão a cidade. O pisarão fala de habitar, de estar no lugar, entendeu? Tá, eu vou explicar para vocês essa daqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ter 7 anos, onde o anticristo vai governar. 3 anos e meio vai ser a falsa paz. E 3 anos e meio vai ser um período de sofrimento. Eu não vou dar mais detalhe, porque tem as outras perguntas aqui, senão vai responder as outras perguntas antes da hora. A pergunta que está perguntando é se após o arrebatamento vai acontecer um período de 7 anos, onde 3 anos e meio é de paz e 3 anos e meio é de sofrimento. A Daphne diz que é verdadeiro. De fato, é verdadeiro. É o período que vai haver após a igreja ser arrebatada. 7 anos. 7 anos que vai o povo ficar aqui na terra, porque depois nós vamos ver aí o que vai acontecer após esses 7 anos. É verdadeiro, coloca aí, é verdadeiro. Depois que Jesus arrebatar a sua igreja, vai ter um período de 7 anos. 3 anos e meio vai ser de paz e 3 anos e meio vai ser de sofrimento. Só que é uma falsa paz. Uma falsa paz. Eu vou explicar isso para vocês nessa outra aqui agora. A pergunta número 3 diz assim: todos responderam? Verdadeira, a segunda, viu? Alguma dúvida? Deixa nós terminar o estudo, né? Que aí eu sei que tem muitas dúvidas na sua cabeça, mas após o estudo vai ficar mais claro. O que é a grande tribulação e qual o propósito? Então nós vimos que após a igreja ser arrebatada, vai acontecer a grande tribulação. O que é tribulação? Você já viu uma pessoa tribulada? Como é que é uma pessoa tribulada? Ela não fica quieta, é uma pessoa atormentada, né? Nervosa, é sofrimento. Então, o que é a grande tribulação e qual o propósito? Aí tem aqui, a primeira indicação: é um período de 7 anos de paz e prosperidade para o mundo? É um período de 3 anos e meio de sofrimento e juízo de Deus sobre o mundo? É um período de 7 anos de sofrimento e juízo de Deus sobre o mundo? É um período de 3 anos e meio de paz e prosperidade sobre o mundo? Bernardino que vai responder. Você pode ler, Bernardino, o Apocalipse, porque Mateus vai falar mais sobre o fim dos tempos. Mas pode ler Apocalipse 6, se eu não me engano aí é o verso 18. 6,18, é isso mesmo? É isso mesmo, 6,18. 6,18. Diz o quê? Só tem até o 17. Eu botei do 6 até o capítulo 8. Só tem até o 17. Apocalipse 6. É porque eu botei o capítulo 6 até o 18. Não, pode ler então Mateus mesmo. Lê Mateus. É porque é do capítulo 6 ao 18, que você pode estar lendo em casa depois. Do capítulo 6 de Apocalipse até o 18. Mateus 24, o verso 21 até o 22. Mateus 24, do verso 21 a 22. Porque naqueles dias
haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Tá. Então, Bernardino, nós vimos aqui o que é a grande tribulação e qual o seu propósito. Aí está dizendo que a tribulação vai ser um período de sofrimento, concorda? Certo. De muito sofrimento. Verdade. A Bíblia está dizendo que nunca houve um período igual. E Deus abreviou, porque se Deus não tivesse abreviado, ninguém, né, iria se salvar nesse período aí. Aí tem aqui, ó, as alternativas. A primeira alternativa: é um período de 7 anos de paz e prosperidade para o mundo? Essa não, porque ele falou que vai diminuir, né? Então não tem paz, não é paz e prosperidade, é sofrimento, né? É. É um período de 3 anos e meio de sofrimento e juízo de Deus sobre o mundo? Só 3 anos e meio? Eu acho que vai ser menos ainda. Vamos ver o restante. É um período de 7 anos de sofrimento e juízo de Deus sobre o mundo? Lá em Daniel 9, 27. É um período de 3 anos e meio de paz e prosperidade para o mundo. Para o mundo. Mas se é de tribulação, então é a segunda. É um período de 3 anos e meio de sofrimento e juízo sobre o mundo? Então só vai durar 3 anos e meio? Mas se ele diminuiu aqui, ó, olha que Não, diminuiu, está falando assim, no sentido de a questão de não deixar muito tempo. Ah, não, então se é de tribulação é a primeira. É um período de 7 anos de paz e prosperidade para o mundo. Não, porque isso aí é de paz, não é tribulação. É um período de 7 anos de sofrimento e juízo de sobre a mundo. É isso aí. Ah, então pronto. Porque tem que ouvir direito e prestar atenção. Boa. Mas é boa as outras alternativas, porque faz a gente raciocinar, sim ou não? É verdade, é bom. Foi muito bom isso aqui. Então a tribulação vai ser um período de 7 anos de sofrimento. Um pastor me perguntou assim: bispo, mas o senhor não falou que é um período de 3 anos e meio de paz, que a Bíblia fala? Só que é o seguinte: por que a Bíblia fala de um período de 3 anos e meio de paz? Para aqueles que se alinharem ao sistema do anticristo. Aqueles que se alinharem o sistema do anticristo, vai ser uma falsa paz. Mas quem dizer que não concorda com o sistema do anticristo, não vai ter paz não. É 7 anos de sofrimento. É igual na política. Na política é 4 anos. Se o governo for ruim durante aqueles 4 anos, vai ser 4 anos de sofrimento, sim ou não? Para todo mundo. Agora, quem se alinhou com aquele governo é sofrimento? Não é. Quem está lá do lado deles lá não é sofrimento, porque sempre sai uma coisinha para eles. Agora, para quem se opõe é o quê? É sofrimento. É igual aqui, por exemplo, a pessoa é oposição da prefeitura, é 4 anos sem arrumar um emprego na prefeitura. Mas quem está do lado do prefeito é 4 anos de emprego. Vocês estão entendendo? Trabalhando muito, né? Trabalha mesmo na prefeitura? Trabalha, Jarinho? Jarinho? Trabalha muito? Trabalha. A Jarinho Cleide sabe, trabalha muito. Então é 7 anos de um período de sofrimento. A penúltima alternativa, marca aí. É um período de 7 anos de sofrimento. Na próxima eu vou botar A, B, C. Na próxima não, que eu já até imprimi os próximos. No outro que eu vou fazer, vou botar A, B, C. Então a tribulação vai ser um período de quanto tempo de sofrimento? 7 anos. Vamos para a próxima. Essa daqui é forte. Quem é que vai responder? Cristiane? Meu Deus. Essa aí é só os universitários, Vamos lá. Durante a grande tribulação, surgirá um líder mundial, enganador e maligno, frequentemente chamado de anticristo. Ele será caracterizado por 2 Tessalonicenses 2, o verso 9 ao 10. Lê aí, Cristiane. Tá. O que é o anticristo? O anticristo é uma pessoa que se opõe a tudo que é de Cristo. Então por isso que o nome dele é o anticristo, porque tudo que é de Deus ele se opõe.
Então ele é anti, é contra tudo aquilo que é de Deus. É inimigo de Deus. 2 Tessalonicenses 2:9. Cristiane. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tá, a pergunta é: esse líder mundial que vai ser o anticristo, que vai governar durante esses 7 anos, Cristiane, ele é caracterizado por, a letra A, propagar a paz e justiça, executar milagres em nome de Deus, ser um profeta verdadeiro enviado por Deus, ou será alguém que vai realizar sinais e maravilhas enganando as nações? Letra D. Realizar sinais e maravilhas enganando as nações. Então o anticristo, ele vai fazer o quê? Ele vai curar as pessoas, sim ou não? Sim. Vai fazer o paralítico andar, sim ou não? Sim. Vai ressuscitar defunto, sim ou não? Não sei se vai ressuscitar. Você vai sinais e o cego vai ver, vai ou não vai? E engana ou não engana? Engana. Então, olha o que o anticristo vai fazer nos 7 anos que ele vai governar. Ele vai fazer sinais e maravilha. Então, letra D, tá certo. Você tem que tomar muito cuidado, querido, porque muitas vezes você diz assim: bicho, mas fulano orou. Irmão, até o anticristo vai curar, Então assim, nem todo milagre é Deus, não. O importante é... Vixe, essa daqui é uma pergunta forte, viu? Quem é que vai responder? A Luzicléia? Vocês botaram aí? Então o anticristo, ele vai ser caracterizado por realizar sinais, prodígios e maravilha. Irmão, é forte, é prodígio, é maravilha. 5ª pergunta. Pode ir? Pode? Pode. Após o arrebatamento da igreja, presta atenção nessa pergunta. A igreja foi arrebatada. Quem é que vai ser arrebatado? É os salvos ou os não salvos? Os salvos. Os salvos. Tá. E quem ficar? E a pergunta é: ninguém poderá se salvar, pois a graça de Deus terá sido encerrada. Por quê? A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai subir. Então nós estamos vivendo um período da graça. Vocês concordam comigo? Nós estamos vivendo um período da graça. O que é a graça? A graça é o favor de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Efésios 2, se eu não me engano, que diz assim: pela graça sois. Então nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, através da graça e a fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu sou salvo. Jesus veio, arrebatou a igreja, acabou a graça, o período da graça, não tem mais graça. É um período nós vimos que vai ser um período de 7 anos de sofrimento, 7 anos de tribulação. Então, quem ficar depois que Jesus arrebatou a igreja, tem condição de ser salvo? Sim ou não? Não vai ter pastor pregando. Vamos lá. Não vai ter Bíblia. Apocalipse. Hã? Não, o bispo já respondeu. Como? Pois é, não vai ter Bíblia mais não, que a Bíblia eles vão queimar, vai ter, acabar, é perseguição. Apocalipse é 7, 9 ao 14. É só, antes de você responder, quem acha que não tem condição mais de ninguém se salvar depois que Jesus for, e quem ficar, não tem mais jeito de se salvar? Faz assim, alguns. Vamos lá. Vamos ver o que diz a Bíblia. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajado, vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamaram com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao lado do trono, e todos os anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E em todos os anciões me falou, dizendo: Este que estão vestidos de vestidos brancos, quem são o de onde e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Então, nós vimos aí que os anjos estão lá adorando o Senhor, está tendo um grande momento de adoração. De repente aparece um povo vestido de branco, almas, salva. E aí o anjo pergunta: de onde é que veio esse povo? De onde é que sai? Não, de onde é que vieram? No caso, os anjos não sabiam que a igreja não tinha sido arrebatada. Não, a igreja já tinha sido arrebatada. Aí qual é a pergunta? O ancião diz: esses daí são os que vieram da grande tribulação. Quem é? Então está dizendo o quê? Que no período da grande tribulação vai ter o quê? Pessoas que vão se salvar. Durante a tribulação vai ter gente que se salvar. Só que vai ser mais difícil. Não vai ser igual hoje, que você vem para a igreja, eu aceito Jesus. Não, meu irmão. Eu acho assim, bispo, essas pessoas que durante a tribulação eles vão se salvar, são aquelas pessoas que, mesmo que não aceitaram Jesus, mas eles tinham conhecimento que Jesus era o único Salvador. Porque muitos não vão ter a palavra de Deus durante a tribulação, que a Bíblia vai ficar em branco e não vai ter pastores, não vai ter ninguém para proclamar a palavra do Senhor. Vai ter pastor que não subiu. Vai ter os que vão ficar. Com certeza vai ter pastores, vai ter vários crentes lá que não vai subir. Espero que eu não esteja nesse meio. Tá. Sim, no período que nós estamos vivendo. Agora, como é que eles vão se salvar? Então nós vamos ver na frente. Então nós estamos vendo que após o arrebatamento, ainda vai ter algumas pessoas que vão conseguir se salvar. Então, no caso aqui que a gente pensava que era verdadeiro, a pergunta pode ser? Porque a pergunta está dizendo assim: ninguém pode mais se salvar? Pode sim. Pode, então a pergunta é falsa. Em Apocalipse ele fala que pode. Alguns vão se salvar. Lê aí de novo o versículo 14, diz o quê? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulações. Vieram da grande tribulação. E lavaram os meus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles passaram por um sofrimento, humilhação, para eles subirem. Isso aí. Não é mais pela graça, mas é pelo sofrimento. Pelo sofrimento, eles sofreram bastante. Agora eu pergunto, irmão, o povo hoje que está na graça não quer sofrer? Porque você diz assim: não é fácil. Hoje que a gente está aqui, qualquer coisinha, a gente passa uma decepção, a primeira coisa que você faz: eu saio da igreja, não vou ver negócio de Jesus, não quero mais nem saber. Se perder, rouba uma moto da pessoa, a pessoa diz assim: não mais para a igreja não, rouba não sei o que. É assim ou não é? A gente não está sendo nem perseguido, só perde as coisas, só não tem o que a gente quer. A gente já muitas vezes tem dificuldade de permanecer firme. Não vai ser brincadeira. Então a pergunta é falso. É falso por quê? Porque vai ter como se salvar. Sim. Boa, nós vamos ver isso aí. É isso aí mesmo. Deixa eu ver se é nesse estudo. Vai ser no próximo estudo, fala sobre isso aí. A pergunta é assim. Se botar a marca, depois se arrepender, ainda vai ser salvo? Ele está perguntando sobre a marca da besta. A marca da besta está no outro estudo.
estudo da semana que vem. Aí ele está perguntando se, já adiantou aqui, se botar a marca da besta vai ser salvo. Você vai discutir. Suponhamos, a pessoa fez um trato com o diabo. Hoje não acontece, a pessoa faz um pacto com o diabo e se arrepende e ela vem para Jesus e é salva? Não tem? Não tem um monte de gente que fez um pacto de vida com o diabo, pacto de sangue, se arrependeu e veio para Jesus e Jesus salva ou não salva? Agora, no arrebatamento, após o arrebatamento, vai ter a marca da besta, que é o próximo estudo da semana que vem, que é destronando tudo. Hoje a gente está só entrando nesse período pós-arrebatamento. Ele está perguntando o seguinte: se a pessoa fizer um acordo com o diabo, com o anticristo, aceitar a marca da besta, e vocês vão ver no próximo estudo da semana que vem o que é a marca da besta, aonde vai ser a marca da besta, para que serve a marca da besta. Fiz um pacto com o anticristo, aceitei a marca da besta, e se eu me arrepender? E aí, tem volta? Nós vamos saber na semana que vem, viu? Você já vai pesquisando lá. Semana que vem você não falta não, que eu vou responder essa pergunta para você. Está no estudo. Então, quando Jesus levar a igreja, os que ficar ainda tem chance de ser salvo, sim ou não? Sim. Vamos lá. Tem pastor que não sabe disso, viu? Tem pastor que, se você perguntar, fala assim: pastor, quando Jesus levar a igreja, que arrebatar a igreja, os que ficar vai ser salvo? Você pode perguntar um monte de pastor e que eles vão dizer: não, não vai ser salvo mais não, acabou. Apocalipse 6, 7, 14 fala sobre isso, sobre essa questão dos que passaram pela tribulação e foram salvos, amém? Então vai ter, só que não é mais salvo pelo Espírito Santo, não é mais salvo pela graça, agora é salvo de outra maneira. Vamos lá, pergunta número 6. Após o arrebatamento da igreja, os judeus serão principal alvos da pregação do evangelho, pois Deus retomará o plano para Israel. Apocalipse 7, do 1 ao 8. Falso ou verdadeiro? Pedro, após o arrebatamento, o principal alvo de Deus vai ser o povo judeus, porque os judeus, eles não acreditam que Jesus veio. Então os judeus, eles acreditam que Jesus ainda vai vir a primeira vez. Semana passada, Pedro, você falou que Jesus ia vir só uma vez, não foi? Só que a Bíblia diz que ele vai vir duas. E não só duas, 3. Vai vir duas vezes, quer dizer, uma para buscar a igreja, e depois ele vai vir outra vez de novo, que é para estabelecer o reino dele. Só que para salvar, realmente ele só vem uma vez. Para salvação, buscar o salvo é só uma vez, o arrebatamento. Concordo com você. Só que a pergunta agora, Pedro, é o seguinte: Jesus veio, arrebatou nós aqui como igreja, arrebatou os crentes, e agora o foco de Deus vai ser os judeus, para que eles se convertam, para que eles sejam o principal alvo da pregação do evangelho. Leia aí Apocalipse do 7, capítulo 7, o verso 1 ao 8. Acho que aí já dá para... Pois é, então, o que está escrito aqui? Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segundo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos: aquele que tenham recebido pode parar, causa dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo na testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo, eram 140. Nossa, eu nunca tinha visto aqui. 140 mil de todos 144. 144 mil. Isso, pode continuar. Filhos de Israel, da tribo de Judá, foram marcados com selos 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de
Gade, 12.000 da tribo de Aser, 12.000 da tribo de Naphtali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Isacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim, foram marcados com selo, 12.000. Tá, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que nesse período do pós-arrebatamento, período da tribulação, vai haver um selo. Deus vai selar 144.000 judeus, selado. O que é uma pessoa selada? Uma pessoa que está marcada, por exemplo, aquele que é selado com o Espírito Santo, quando Deus sela uma pessoa, a pessoa está marcada, a pessoa é de Deus, concorda comigo? O selo de Deus, pessoa que está selada, é uma pessoa pura, está marcada, sim? Pois é, a pessoa, eu entendo assim, porque a pessoa selada, registrada e carimbada com o selo do Espírito Santo, ele está escrito lá na testa dele, lá dentro, tudo nele é Jesus, Pronto. Tudo é o Espírito Santo, nada de outra coisa, nada sai da boca dele, nada sai Exato. das ações dele, se não for coisa do Espírito Santo. Aí o pessoal vai falar, o selo é aqui na testa, lá dentro, Jesus, e pronto, acabou. Então, no período da grande tribulação, Deus vai selar 144.000 judeus, ou seja, eles vão receber o selo de Deus, vão ser guardados por Deus, vão ser selados por Deus, os judeus. E a pergunta é: o plano principal de Deus na grande tribulação de pregação do evangelho vai ser para os judeus? Sim ou não? Não. Sim. Ele vai selar 144.000 judeus, porque os judeus hoje eles não crêem na salvação. É verdade. Aí agora Deus vai trabalhar para que eles se convertam, para que eles se arrependam, para que eles vejam a palavra se cumprir. É porque uma pequena confusão aqui, Sim, com sim. as duas testemunhas. Muito parecido. E não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então hoje a pregação está sendo para quem? Para os judeus ou para nós que somos gentios? Para a gente, sim ou não? Hoje o evangelho está sendo pregado em todo mundo. Só que o povo judeu, eles não estão ouvindo o evangelho, eles não estão abrindo o coração para o evangelho, porque eles não creem. Só que no período da tribulação, agora esse evangelho vai se voltar para eles. Então Deus vai focar no plano principal, que sempre foi o povo de Israel, primeiro. Só que eles não receberam e veio para a gente. Vocês entenderam? Sim ou não? Então na grande tribulação, o foco de Deus, não que Deus não queira salvar as outras pessoas, mas o foco principal vai ser quem? Os judeus. Concordam? É o que a Bíblia diz, eles vão ser selados. Próxima pergunta: após o arrebatamento da igreja, os que se converterem a Cristo terão que enfrentar a perseguição do anticristo. Lembrando que isso está falando após Jesus arrebatar a igreja. Após o arrebatamento da igreja, os que se converterem a Cristo, ou seja, vai ter a conversão a Cristo, terão que enfrentar a perseguição do anticristo e do falso profeta, que exigirão adoração à besta e à sua imagem. É falso ou verdadeiro? Então as pessoas que se converteram depois que Jesus arrebatou a igreja, ficou para a grande tribulação, essas pessoas, elas vão ser perseguidas, elas vão ser forçadas a adorar o anticristo, elas vão ser forçadas a adorar a imagem da besta. Falso ou verdadeiro? Apocalipse do capítulo 13, o verso 1 ao 8. E aí, missionário? Apocalipse capítulo 13, o verso 1 ao 8. Nosso irmão vai ler. Presta atenção, pessoal. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e a seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder
e o seu trono, e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, pôs a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Bíblia está dizendo do falso profeta, o anticristo, que vai ter um poder fora do normal nesse período que vai ser o período da pós-tribulação. E a Bíblia diz que eles vão requerer adoração, que é o que nós vemos, as pessoas adorando, os habitantes da terra adorando. E aí a Bíblia diz que deu a eles também o poder de perseguir. Perseguir quem? Os santos. Quem são os santos? Aqueles que se oporem à besta, que se oporem ao anticristo. E olha o que é que a Bíblia está dizendo, que eles vão falar blasfêmias contra o nome de Deus, vão xingar, é coisa terrível, coisa violenta contra Deus, e vão se opor tudo contra a de Deus. Então a pergunta é, que aqueles que ficarem na terra, que se converterem a Cristo, eles serão perseguidos por esse falso anticristo, o falso profeta e o anticristo? Porque o anticristo e o falso profeta vai querer que eles adorem? Sim. Por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo, deu poder para eles vencer os santos. Por que eles vão vencer os santos? Porque os santos se opuseram, disseram: não, a gente não vai adorar a besta, a gente não vai se voltar para a besta, a gente não vai aceitar blasfêmia contra o nome de Deus. Aí o anticristo vai perseguir eles e derrotar eles, os santos, os que se oporem. Então quem ficar e decidir se converter ao evangelho vai sofrer o quê? Perseguição. Mas é perseguição de quê? Você não vai adorar a besta não? Arranca o braço. Não vai adorar não? Arranca a perna. É de morte. É de morte. Tem esse negócio, arranca a unha, dá choque, tortura, mata, acaba com ele, acaba com ela. Vai ser perseguição. E eles vão vencer os santos, eles vão ter o poder. Porque hoje a gente ainda tem a proteção de Deus, pode se levantar quem for, Deus ainda guarda a gente, é ou não é? Deus não deixa o diabo tocar na gente, mas naquele período tem isso não, o diabo vai tocar e tocar sem dó. Vão tentar fazer com que as pessoas adorem a força. A força, isso. Vão fazer com que as pessoas adorem. E muita gente vai adorar com medo. Vão adorar com medo. Olha o que eles dizem: quem é igual à besta? Quem é que pode pelejar contra a besta? Ou seja, porque esse é o propósito de Satanás, assumir o lugar de Deus. E aí ele vai querer governar as nações. Só que é só esse período de 7 anos que ele vai ficar aí na frente. Vamos lá, então a pergunta é verdadeira. Se você não se converter agora, no período do anticristo, a conversão vai ser dolorida. Então se converta. Se converta, porque vai ser sofrimento. Após o arrebatamento da igreja, a número 7 é verdadeiro, viu? 8ª, após o arrebatamento da igreja, os que se converteram a Cristo serão arrebatados junto com os santos que já estavam nos céus. Por exemplo, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar os santos, aqueles que se mantiveram convertidos. E quando a pessoa entregar a vida a Jesus durante o arrebatamento, ela também vai ser arrebatada? Ou aceita Jesus, eu quero Jesus. Vai acontecer o arrebatamento? É falso ou verdadeiro? Porque ele está dizendo,
que quando a pessoa aceitar Jesus, ela no arrebatamento, no período pós-tribulação ali, no período que o anticristo vai governar, ela vai ser arrebatada. Então está lá em Apocalipse 20, o verso 4 ao 6. Quem é que vai ler? Flávia? Em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas. Tinham sido o quê? Degoladas. Degoladas? Meu Deus, vamos lá. Porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Tá, olha o que a Bíblia diz. Por pregarem a palavra, por não aceitarem a adoração à besta, não aceitar a marca da besta, eles foram degolados. Arrancou a cabeça, ó. Entendeu? Imaginou? Porque aí você fala, não, eu morro por Jesus. Mas quer ver quando você tem uma pessoa, a cabeça voando ali, o sangue, o corpo. Fala, não. Meu irmão, não é brincadeira não, o negócio vai ser... Aí a pergunta, Flávia, é o seguinte: então a pessoa aceitou Jesus no período do anticristo. Ela aceitou, ela já foi salva, ela já foi arrebatada? Ou ela vai ficar para sofrer? Não, aqui diz que essas pessoas ainda não vão tornar a viver até os 1000 anos terminarem. Então não vai ser automático. Então assim, elas vão morrer por pregar um evangelho. E ainda, aí que é o próximo estudo da semana que vem, que fala sobre esses 1000 anos, que vocês vão entender. Então nós vimos, Jesus veio. Após Jesus vir arrebatar a igreja, vai ter um período de quanto tempo? De 7 anos. 3 anos e meio é de uma falsa paz, e os 3 anos e meio é de sofrimento. Só que esses 7 anos, o que são esses 7 anos? São 7 anos do castigo de Deus, da ira de Deus sobre a raça humana. O castigo de Deus vai vir durante esses 7 anos, as 7 taças. Sol vai escurecer, as águas vão se transformar em sangue. Nós vamos ter um estudo aqui falando do que vai acontecer nesse período. Você vai saber as pragas que vão acontecer. Escorpião gigante, demônios que vão atormentar as pessoas. As pessoas vão ver os demônios atormentando. A pessoa vai querer morrer, vai pedir para morrer, mas a morte não vai poder tirar a vida dela. Você já viu aquele filme do zumbi, do Walking Back, que as pessoas andam assim? Já viu? Sem braço? Pós-arrebatamento vai ser mais ou menos desse jeito. Já viu aquela pessoa sem cabeça, um morto-vivo? A morte vai ser tirada nesse período. Pessoa sem cabeça andando, tem como? No período do pós-arrebatamento vai ter um negócio feio desse jeito, assim, Walking Back. Vai ser difícil. A pessoa vai querer morrer, vai ter um período que a morte vai ser tirada. A morte não vai poder matar ninguém. As pessoas vão querer morrer e não vão poder morrer. Tá certo? Então, não tem esse negócio não, da pessoa aceitou Jesus, ainda bem, agora eu vou ser salvo. Não. Então a resposta é o quê? Então as pessoas que aceitaram Jesus serão arrebatados junto com os santos que já estavam no céu? Falso. É falso. Nona pergunta. Isso aqui, querido, isso aqui é escatologia. Isso aqui é forte demais. E para explicar isso aqui, ele está sendo bem simples para vocês entenderem. Mas vocês estão aprendendo coisa aqui que vocês aprendem, é coisa de 1 ano na faculdade para você aprender. A nona pergunta, obreira salvenice, diz assim: após o arrebatamento da igreja, os que se converterem a Cristo serão selados pelo Espírito Santo, assim como os crentes da igreja. Hoje, quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece com ela? O Espírito Santo vem sobre ela e ela está o quê? Selada. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é o selo que nós temos, que nós estamos salvos. Jesus arrebatou a igreja. Aqueles que estão vivendo o período pós-arrebatamento, que é o período onde Jesus arrebatou a igreja, ele aceitou Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre ele? Sim ou não? Lê aí. Falso ou verdadeiro? Efésios
1:13. Efésios 1:13. o 13 e o 14. Capítulo 1, verso 13 e 14. Isso. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Verdadeiro. Tá. Após O o 13 e o 14. Ah, tá. Aqui, ó. Hã? Não, Efésios 1, 3. 13. O 3 e o 14. Ó, o que que diz o 3 e o 14? Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então está dizendo do selo do Espírito Santo. Quando a pessoa crê no evangelho, ela é selada. Mas agora vamos lá para Apocalipse. A ler Apocalipse aí 7, o verso 2 ao 4. Apocalipse. Então hoje, quando a pessoa, é o que a Efésios está dizendo, hoje quando a pessoa crê, ela é selada pelo Espírito Santo. Os meninos. Apocalipse 7, do 2 ao 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados. Só até aí. Então, o que vai ser selado nesse período só vai ser os 144 mil. Vai ser selado. Só que é só esses 144 mil judeus que vão ser salvos após o arrebatamento da igreja? Não, vai ser mais pessoas. Então o que acontece? Quando a pessoa, ela no período pós-arrebatamento, ela aceita Jesus, não vai ter o Espírito Santo, só vai ter para esses daí que vão ser selados, esses 144. Mas os outros não. Os outros vão ter que, a dura pena, resistir o anticristo. Então não vai ter o selo. Por quê? Quem é que nos ajuda hoje a não pecar? É o Espírito Santo. Só que lá não vai ter mais o Espírito Santo para dizer assim, não peca, não faz nada de errado, porque é esse selo que nós temos. Então hoje o diabo não toca em nós da maneira que ele quer, por causa do selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. E por que ele não traga a gente? Por causa do selo do Espírito. Só que nesse período ele vai tragar muita gente, ele vai matar muita gente, ele vai acabar, ele vai vencer muita gente. Por quê? Nem todos vão estar selados. Então quando a pessoa entregar a vida a Jesus, ela diz assim, não, a partir de hoje eu vou servir Jesus, porque quando ele voltar, eu vou estar aqui firme com ele. Ela aceitou, mas o selo não vai ter. Então a pergunta está dizendo assim, os que se converteram a Jesus serão, assim a pergunta diz, os que se converterem a Cristo serão selados pelo Espírito Santo juntos, assim como os crentes da igreja? Não, é só esses 144 mil. Então a pergunta é o quê? É falso. Vocês entenderam? Você entendeu, Salvenice? Quem é que vai ser selado no período do pós-arrebatamento? Somente esses 144? Só que vai ter mais gente que vai aceitar o Evangelho, só que não vai ter o selo. Por que não vai ter o selo? Porque o Espírito Santo não vai estar aqui na terra. Vão sofrer. 10ª pergunta, já está finalizando. Qual é a esperança dos que se converterem a Cristo durante a grande tribulação?
serão arrebatados juntos com a igreja, serão protegidos do juízo de Deus sobre a terra, serem fiéis até a morte e receberem a coroa da vida, ou serão poupados da ira do anticristo? Apocalipse 2:10. Só o 2:10 já dá para saber. Aqui diz o seguinte, Apocalipse 2:10 diz assim: não tenha medo de que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Então aqui, seres fiéis até a morte e receber a coroa da vida. A terceira resposta. A terceira. Então, resposta. A pessoa que aceitou Jesus no período pós-arrebatamento, no período da tribulação, ela vai ser arrebatada junto com a igreja? Não. Será protegida do juízo da terra? Não, vai sofrer o juízo junto à terra. Aí qual é a questão que Bernardino respondeu? É ser fiel até a morte. É até a morte, meu irmão. É até a morte. Mas não é a morte assim que a morte vai vir, deu um infarto e morreu, não. É a morte que vai ser preso. Vai ser, ou você nega Jesus, ou você vai morrer. Aí a pessoa tem que ficar firme. Vai ser preso, vai ser torturado. Aí morreu, firme com Cristo, vai ser salvo. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. Isso aí é no período do anticristo. Última pergunta: qual das seguintes, está falando da pergunta aqui no caso abaixo, qual das seguintes é uma característica do anticristo? Letra A: será um líder político e carismático e poderoso. Ele fará sinais e maravilhas para enganar as nações. Ele perseguirá os cristãos e todos aqueles que não o seguem, ou todas as anteriores. 2 Tessalonicenses 2. É a D? Leva lá para ela ler. 2 Tessalonicenses 2, o 3 e o 4. Vou logo para Apocalipse, deve ter melhor, não? Pode sim. Apocalipse 13, do 1 ao 10. E é muito. A gente já leu Apocalipse 13, né? Acho que a 2 Tessalonicenses é melhor. Ele vai ser um político carismático e poderoso? Ela diz que é todas as três. Todas. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém. É o 2. Já estou aqui na frente. 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não serás assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se clama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma pessoa, querendo ser uma pessoa boa. Ele quer ser igual a Deus. Isso. Bom em tudo. Então, ele vai ser um político bom. Ele vai fazer sinais e maravilhas para as pessoas se confundirem. É o que eu acho, né, Bispo? Não sei. E ele vai perseguir os cristãos e todos aqueles que não seguem ele? Sim, ele vai perseguir os cristãos. Então a última aí é todas alternativas. É o que eu acho que é essa. É o que a gente viu no estudo todo, né? Todas as alternativas. Queridos, semana que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto. É um assunto que não dá para a gente explanar só numa aula.
mas hoje você tem pelo menos uma noção do que vai acontecer no período pós-arrebatamento. Porque, pelo menos para você ensinar as pessoas. Obreiro Pedro? Gente, esse estudo aqui, aqui só foi o gatilho do portal de entrada, mas ele é muito profundo. Esse ensino aqui, muitos têm medo de estudar o livro de Apocalipse, mas ele é um livro que nos ensina como lidar nos últimos tempos, né? É uma preparação para nós. Isso. Então, só que uma coisa interessante, Pedro, só cortando o senhor, que você pode ler o livro de Apocalipse, você não vai entender. Você só vai entender quando tem um estudo. Porque aí tem a pergunta, aí na pergunta você vai lá buscar a resposta, aí você entende. Porque ele é um livro muito complexo, é igual hoje, nós limos, né? Aí tem coisa que você fica, a besta vai se levantar, a besta vai querer ser adorada, mas a pergunta nos dá embasamento para a resposta. Então assim, por isso que o senhor está dizendo, é ler dentro do estudo que vai ajudar o pessoal. Ele é muito profundo, isso aqui tem que ser guardado e observado e lido várias vezes para poder haver o entendimento, para poder a gente ter uma qualidade, viver mais tranquilo, porque vai ser peso, não vai ser brincadeira peso. Não. Vocês sabem quem vai ser o anticristo? Vocês acham que o anticristo já está no nosso meio ou não? Eu acredito que sim. Semana que vem, próximo estudo, você não pode faltar. Eu acredito que sim. Você sabe o que é a marca da besta? Ele não foi revelado ainda, mas que ele está assim, atuando aí, ó, bem sossegadinho, entendeu? Nós vamos saber semana que vem sobre a marca da besta, o anticristo, quem vai ser, como que vai ser. Será que a gente não está vivendo o período da tribulação já, não? Não? Ah, sim, ainda bem. Graças a Deus, né? Por quê? Por que a gente não está vivendo o período da tribulação ainda? Vai ser pior. Porque Jesus ainda não voltou. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ver, sim ou não? O estudo da semana passada. Todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus nas nuvens. Então não vai ser um negócio que a gente vai dizer assim, será, meu Deus, que o anticristo eu já estou vivendo e não estou sabendo? Não, todo olho verá. Está vendo como é bom você saber de Bíblia? Senão daqui a pouco... Se esse tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas que passam por um processo de treinamento, né, para a vinda de Jesus, já começa a murmurar, passa por uma perseguição, passa por uma enfermidade, uma dor, já fica blasfemando, né? Imagine quando for, né? Naquele período vai ser triste, vai ser... O que o Bernardino leu? Leu que naqueles dias serão dias de muito sofrimento. Vem aqui, obreira Viviane, vamos cantar os parabéns para a obreira Viviane, vamos orar por ela, fica de pé. Sexta-feira não falta, sexta-feira forte, viu? Querido, é um estudo que você tem que saber sobre o pós-arrebatamento. Você tem que estar preparado isso aqui, até para ensinar outras pessoas. Pega um óleo para mim ali. Os levitas, sobe aqui para poder nós cantar os parabéns para ela. Tocador. Beira Viviane está ficando mais jovem, né? O apóstolo fala assim, é um ano a mais e um ano a menos. Na contagem é um ano a mais, mas no tempo que a gente tem para viver também aqui é um ano a menos. É um ano a menos, né? Então está completando mais um ano de vida. Estenda as mãos para cá, vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo e pedindo ao Senhor que continue nos capacitando para que possamos estar preparados para quando Ele voltar, a gente não fique no período do pós-arrebatamento, no período da grande tribulação. Pai, obrigado por esse estudo, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos... Ó Deus, ajude a permanecer firme no Senhor, para que quando o Senhor voltar, possamos subir com o Senhor, Pai. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, a continuar firme, a não passar por esse período da tribulação, meu Pai. Esse período, meu Pai, de sofrimento, esse período de tormento. Pai, queremos aqui também te apresentar a vida da obreira Viviane, que está completando mais um ano de vida na Tua presença, Pai. Obrigado pela vida da Tua serva, meu Pai, que tem se colocado à disposição do Teu reino.
Como igreja do Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida da tua filha. Queremos profetizar toda sorte de bênção sobre a vida dela, que seja anulado, que seja quebrado todas as maldições, meu Pai. Abençoa, meu Pai, ó Deus, o trabalho das suas mãos. Abençoa a tua vida, Pai, a vida da tua filha. Senhor, eu quero neste momento, como igreja do Senhor, profetizar as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida dela. Abençoa a tua serva, abençoa a casa dela, abençoa a família dela. Ó Deus, que venha um tempo de prosperidade, de fartura, de abundância sobre a vida dela. Que haja o crescimento, meu Pai, ó Deus, no chamado. Que haja crescimento, maturidade na vida da tua filha. Eu oro e abençoo ela em nome de Jesus, dos que credes, amém. Vamos cantar os parabéns? Amém. Deus abençoe. Passa aqui, Deus parabéns para nossa irmã. Só lembrando que os estudos vai ser assim agora, de marcar, viu? Pode vir sem medo, não precisa ficar com medo não. Pode vir que é só para marcar. Os obreiros a gente vai liberar, porque faltou muitos obreiros. Me mandaram aqui alguns. Então você está liberado, obreiro. Nós vamos marcar para a semana que vem. Obreira Josélia, Patrícia furou o pneu da moto. Então assim, hoje foi uma guerra para reunir todo mundo aqui, viu? Então semana que vem tiver todo mundo, a gente vai ter essa reunião.